Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Todos vocês sabem, né, que um triângulo é uma figura que possui três ângulos. E da mesma forma, se possui três ângulos, então ela também possui três lados. Então nós temos aqui alguns palitos, alguns canudinhos, né, não são palitos. E eles estão aqui separados por cores. A gente tem o verde e o rosa, né, o vermelho ali, para a gente construir dois triângulos. Só que o triângulo ele tem uma condição para que ele possa existir. E essa condição tem a ver com o comprimento dos lados. Então nós vamos fazer aqui a demonstração começando pelo triângulo com os lados vermelhos, né, rosa, né? Então, olha só, nós vamos medir aqui qual é o comprimento de cada um desses lados. Então, aqui a gente tem um lado que mede 7 centímetros, né? Um outro lado que mede, posicionar certinho ali no zero, 8 centímetros, tá? Então, vamos por aqui, ó. Olha lá, ó. Um lado mede 7 e o outro lado mede 8 centímetros, né? E esse lado maior aqui, ele mede 10 centímetros, tá certo? Então, será que eu consigo fazer um triângulo com um lado que mede 7, um lado que mede 8 e um lado que mede 10 centímetros? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Para fazer um triângulo é simples, né? Basta eu juntar aqui as pontas, né? Podemos passar uma linha dentro do triângulo também, mas aqui eu vou fazer sem a linha. Só na mesa aqui mesmo. Então dá uma olhada. Olha lá, ó. Consigo formar um triângulo usando os lados 7, 8 e 10, né? Então aqui um pouquinho ajuste eu consigo formar a figura. Então eu formo um triângulo com os lados 7, 8 e 10. Agora, vamos deixar ele aqui e vamos tentar formar um triângulo com os canudinhos verdes. Da mesma forma, vamos colocar ele de outro lado aqui para não atrapalhar. Vou montar ele aqui de novo, né? Fica legal a gente usar a linha, mas eu não vou usar aqui hoje não, só aí, pronto. Agora, olha só, vamos medir então aqui a peça menor, não é isso? Olha só, peça menor mede 5, olha lá, mede 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas isso é detalhe que não vem ao caso, nossa medida não é tão precisa assim. Um que mede 6, certo? E o maior, então nós temos 5, 6, e o maior, ele mede 12. Olha lá, 5, 6 e 12. Então vamos tentar montar um triângulo com os lados 5, 6 e 12. Deixa eu tirar a régua de cena. Ela já teve o momento de estrela dela, agora vai ficar só os canudos. Então vamos tentar. Vou juntar aqui e colocar o outro lado aqui. Então olha só, eu vou juntar os lados 5, 6 e 12, lembrando, né? Olha só, conseguimos formar um triângulo, gente? Os três lados se encontram em vértices e formam os vértices. Vamos tirar isso aqui também de cena, né? Olha só, se eu aproximar o lado menor sobre o maior, olha lá, ó. Mesmo que eu faça uma projeção, mesmo que eu deixe eles paralelos, ainda sobrou um espaço. Olha aqui, ó. Esse espaço aqui não permite o encontro dos dois lados. Aqui eu posso considerar, né, se houvesse o mínimo de abertura, se não fossem paralelos, eu iria considerar que aqui formaria um vértice e aqui formaria o outro vértice. Olha lá agora, ó. O mínimo de abertura, né? Um pouquinho de detalhe que não sejam paralelos, eles já formam o vértice. Então olha aqui também, ó. Tá vendo? Então aqui a gente não consegue formar um triângulo, tá certo? Então eu consigo formar um triângulo com os lados desse
os lados dos canudos cor-de-rosa, mas eu não consigo formar o triângulo com lados de canudo verde. Tá certo? Então, por que que não consegue formar? Qual é a lei de formação? Essa lei de formação diz o seguinte, que a soma dos lados menores, olha aqui, ó, a soma dos lados menores, então é como se eu colocasse os dois aqui, a soma dos lados menores, ela precisa ser maior do que o lado maior. Deixa eu arrumar aqui. Olha lá. Então, ele diz o seguinte, a soma dos dois lados menores, ela precisa ser maior do que o maior lado do triângulo. Então, eu tenho aqui um lado que mede 5 e um lado que mede 6. 5 mais 6 dá 11, certo? E esse lado maior aqui, ele vale 12. Olha lá. Então, somando os dois lados menores, ficou menor do que o lado maior, tá certo? Então, isso é muito fácil de entender, gente. Por que que tem que ser maior? Porque eu preciso que eles não podem ser paralelos. Se for igual, vai existir o triângulo? Não, não vai existir. Porque se for igual, se for a medida de 12 igual, ele vai ficar paralelo, vão ficar lados paralelos. Olha só, eu vou cortar aqui, vamos pôr a nossa régua de volta, e eu vou cortar aqui uma medida de 12 centímetros. Então eu vou ter, é como se, olha só, então eu vou cortar dois lados de 6. Quer ver? Então agora eu tenho um lado, o lado maior que é 12, e a soma dos dois menores, que seriam 6. Olha lá, ó. 6 mais 6, 12. Então, se é 12, olha aí, ficou paralelo. Então, se os lados são paralelos, então eu não consigo formar o triângulo, tá certo? Então, repetindo, o que diz a lei de formação? A soma dos dois lados menores tem que ser maior do que o maior lado do triângulo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Esse daqui é o lado maior, primeiro. Então, vou separar, esse é o maior, esses são os dois menores. Então, se eu somar os dois menores, ou seja, se eu juntar eles num único comprimento, eu vou ter, olha lá, os dois menores juntos são maiores do que o lado maior. Então, os dois menores juntos formam um segmento maior do que o maior lado do triângulo. Então, aí é possível existir o triângulo, tá certo? Olha lá, eu consigo formar o meu triângulo. Tá certo? Então, essa é a explicação sobre a condição de existência de um triângulo. Tá ok? O próximo agora nós vamos ver sobre a soma dos ângulos internos do triângulo. Só um instantinho e a gente já volta no vídeo. Sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, gente, vocês vão fazer essa atividade aí em casa, tá? Então pega uma folha qualquer, pode ser em branco, um pedaço de papel qualquer. E aí você recorta um triângulo. Pode usar uma tesoura, pode usar uma régua, um transferidor. Recorta um triângulo qualquer também, desde que tenha 3 lados, desde que seja um triângulo. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o ângulo, ou a região, né, angular, essa pontinha aqui, ó. Vamos fazer aqui uma pintura, né, não precisa grande coisa, só para identificar, tá? Depois escolhe uma outra cor e vamos pintar os 3 aqui, ó. Certo? Feito isso, ó, capricha, né? Igual eu aqui, que sabe que eu sou fera no desenho. Dá uma olhada que coisa maravilhosa, né? E agora aqui, ó. Então você vai precisar pintar. Ficou igual, galera. Vou tentar mudar aqui. Tem 2 marrom já.
Tem 3 cores e eu consegui repetir 2. É para acabar um negócio desse, hein? Então vamos lá, vai ficar meio esquisito. Vamos tentar consertar. Vai ficar pior, mas tá bom. Bom, pintado a região angular, né, os 3 ângulos ali, nós vamos recortar o triângulo. Recortar de que jeito, professor? Vamos separar aqui, ó. Separa esse vértice para lá e corta aqui no meio. Faz 3 pedaços para os 3 vértices ficarem separados. Feito isso, eu vou usar aqui um transferidor, mas você nem precisa ter esse transferidor aqui, ó. Basta vocês lembrarem, e eu tenho certeza que vocês lembram disso, o transferidor, ele mede de 0 a 180 graus, certo? Então, é uma metade de uma circunferência, mede 180 graus, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses 3 ângulos internos, né? Lembrando que são os ângulos internos, não falei isso antes, mas falando agora. Então, nós vamos juntar esses 3 ângulos internos e ver se dá 180 graus. Do jeito que eu vou montar, professor, qual que é a ordem? Não tem ordem. Basta você juntar as 3 cores nesse formato aqui, ó. Então, olha lá, ó. Colou o dedo aqui. Será que aquilo ali dá 180 graus? Para mim saber, eu vou colocar o transferidor aqui em cima. Olha lá. Espera aí que eu vou mudar a posição que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Então, a ideia é construir um triângulo qualquer, de qualquer jeito, desde que seja um triângulo, e depois eu vou juntar os 3 vértices que foram coloridos. Isso aqui, ele tem que dar aquela ideia de meia-lua, como a gente chama. Olha só. Se deu essa formação aqui, então, coloca o ponto central do transferidor aqui no pontinho, tá? E aí, olha só, a gente vai aqui, ó, de 0 até 180. Então, isso é uma propriedade extremamente importante do triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, tá ok? E depois vocês vão fazer alguns exercícios, né? Deixa eu tentar fazer um aqui para vocês já. Por exemplo, ó, vamos usar o lápis de cor aqui. Tô sem caneta. Então, olha só. Se eu tenho aqui, vou riscar a mão livre, tá, gente? Ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá? E aí eu vou dizer assim, olha, esse ângulo aqui, ele tem 55 graus. Esse outro aqui, vamos imaginar que ele tenha 65 graus, tá? Não estou usando nenhum instrumento de medição, gente, então é só para demonstrar o cálculo. Então, se aqui eu tenho 55 graus e aqui eu tenho 65, quanto falta para chegar nesse ângulo aqui? Vamos chamar ele de x? Né? É um valor que eu não conheço, vamos chamar de x. Então, professor, mas como é que eu calculo isso? Você calcula dessa forma. Você sabe que 55 mais 65 mais esse ângulo aqui que você não sabe, certo? É igual a 180. Então, 55 com 65, quanto é que vai dar? Vai dar 120, né? Trago 5 para cá, fica 60 com 60. 120 mais x igual a 180. Esse 8 tá feio, hein? Pela madrugada, mas vai ficar assim mesmo. Então eu tenho, quanto falta? Olha, eu tenho 120 mais um valor que eu não conheço, que é igual a 180. Então, quanto vale esse valor que eu não conheço para poder chegar aqui em 180? Então, 120 mais 60 vai dar 180. Então, eu vou ter assim, ó, o ângulo x, ele vale 60 graus. Então, esse ângulo x aqui vale 60 graus. Qual foi o cálculo que eu fiz? Somei os ângulos internos e disse que é igual a 180, que é aquela demonstração que a gente fez ali. Tranquilo? Tá certo? Então, a gente vai para os exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês parem o vídeo, voltem, assistem novamente. E um detalhe, precisou de ajuda, vocês sabem que podem contar comigo. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos, se cuidem e precisando de ajuda, vocês
falem comigo. E se tem alguém dando risada do meu dedo aqui, eu faço favor de prestar atenção na aula e não no meu dedo, hein? Até mais.